Olá pessoal, meu nome é Daniel Pinheiro de Carvalho, sou promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Deixo aqui para vocês o meu e-mail de contato, que é daniel.cpiures@gmail.com. Sigam-me também lá no Periscope, no Instagram, é @prof. Daniel Carvalho. Coloco dicas sobre conteúdo doutrinário, dicas sobre jurisprudência recente, faço análises de bancas lá também, enfim, fique à vontade para me seguirem lá no Instagram e também no Periscope, pessoal. O objetivo dessa nossa aula aqui é falar sobre os 7 passos para a sua aprovação. A ideia é mencionar aqui com vocês como estudar para fins de concursos em geral, como revisar para a sua prova e o que fazer na véspera e no dia da prova. O primeiro passo para a sua aprovação é um passo simples e ao mesmo tempo difícil. É estude feliz. Estude feliz, porque a felicidade facilita o aprendizado e a memorização. Sempre que estamos felizes, o nosso cérebro, o nosso organismo produz substâncias positivas que nos deixam mais atentos, que nos deixam mais relaxados e que oxigenam melhor o nosso cérebro. E assim conseguimos não apenas raciocinar melhor, como também raciocinar mais rápido e ainda por cima melhora a nossa capacidade de memorização. Para vocês acreditarem no que eu estou dizendo aqui, imaginem a situação inversa. Digamos que você esteja extremamente nervoso, ansioso, agoniado, aquela sensação ruim, chega no meio de uma prova oral, o examinador, nessas condições suas, te faz uma pergunta. Não tem um risco muito grande de você ter um branco? Por que acontece esse branco aí? Porque quando estamos ansiosos, agoniados, angustiados, enfim, com tensões acumuladas dentro de nós, o nosso cérebro meio que sofre ali uma ruptura na ponte que liga a sua capacidade de raciocinar e a sua memória. Então, se você está nervoso, e alguém lhe faz uma pergunta, essa ponte está rompida e você não consegue acessar a memória. E isso te causa um branco. E esse branco pode ser um branco total ou pode ser um branco parcial. Como assim um branco parcial? É aquele branco em que você, a muito custo, até que fala alguma coisa. E aí depois, no dia seguinte, ou logo depois da sua prova, você fala, putz, esqueci de falar disso, daquilo, aquilo outro, devia ter falado não sei o quê. Esses brancos parciais acontecem demais também. E acontece não apenas no momento da prova, em que você está estudando, você está fazendo a prova e para, meu Deus, eu estudei sobre isso, como é que é mesmo, não consigo me lembrar completamente, dá um chute meia boca sem conseguir ter uma fluidez de raciocínio tão boa. E isso acontece também durante os estudos, mas no sentido inverso. Se você está nervoso, ansioso, agoniado com alguma coisa, está tenso com aquele pensamento assim, ai meu Deus, eu tenho que estudar 10 horas por dia, porque senão eu não vou conseguir ser aprovado no concurso que eu quero. Meu amigo, isso daí vai causar um bloqueio, uma ruptura nessa ponte que liga a sua capacidade de raciocinar com a sua memória, que vai impedir que o assunto que você está lendo seja devidamente processado e armazenado na sua memória. Tenho certeza que vocês já passaram por uma situação como essa, uma ansiedade muito grande, você está lendo um livro, de repente você para, meu Deus, o que eu acabei de ler, não me lembro mais. Esse é o branco que acontece no momento dos estudos. E quando você está feliz, não tem esse problema para te atrapalhar e, além disso, você ainda ganha substâncias positivas extras que facilitam, aprimoram o funcionamento do seu cérebro e a sua memorização. E como estudar feliz, Daniel? Como ficar feliz estudando todos os dias, 6 horas seguidas, 8 horas seguidas, 10 horas seguidas, depois de uma jornada de trabalho? Enfim, temos pequenas técnicas que podem ser utilizadas em momentos específicos, em pequenos momentos do seu dia a dia, para tornar o seu estudo um pouco mais feliz para você mesmo. E isso é fundamental para que, a longo prazo, você consiga estudar
bastante e bem, armazenando muito conteúdo, porque o seu organismo terá facilitado esse procedimento de aprendizado e memorização. Em primeiro lugar, empolgue-se com conteúdo novo e difícil, ao invés de se desesperar por achar que não vai se lembrar depois. Tem muito aluno, muito candidato que começa a estudar o livro, vê uma expressão lá, tipo graxa sobre rodas, né? Que é isso, gente, que apareceu no concurso de Minas Gerais para promotor. O aluno está estudando, meu Deus do céu, se desespera, eu vou ter que gravar isso, porque isso pode aparecer na minha prova, na segunda fase, na prova oral, meu Deus, para que invento? Xingo o doutrinador de tudo quanto é nome, por ele ter inventado aquela teoria, aquele nome esquisito para tratar de algo que já existe, que poderia ter chamado de outro nome, não é verdade? Isso ajuda ou atrapalha a memorização desse tema? Atrapalha demais, atrapalha os seus estudos naquele dia. Então pare de se desesperar, de xingar o doutrinador e passe, na verdade, a se empolgar. Fala, pô, que interessante essa expressão que o sujeito utilizou, né? Graxas sobre rodas. Você consegue, inclusive, enganar o seu cérebro, ok? E o que a gente precisa para estudar feliz é enganar o nosso cérebro. Ninguém acha verdadeiramente bom ficar estudando todos os dias por não sei quantos meses, mas com alguns exercíciozinhos você engana o seu cérebro. Você vai se empolgar, ainda que falsamente, mas vai levar uma mensagem positiva para o seu cérebro, vai dar um sorriso, porque você vai saber que está fazendo aquilo intencionalmente, mas não importa, o objetivo foi cumprido, você ficou um pouquinho mais feliz durante seus estudos agindo dessa forma. Você pode também brincar com a matéria, criar expressões em forma de gíria, fazer piadas jurídicas com seus colegas sobre situações cotidianas e por aí vai. No seu dia a dia, eu participava de um grupinho nerds para estudar para concurso. A melhor coisa que tem é participar de grupinhos nerds nessa hora. Eu sempre fui nerd também, não nego, porque a gente começava a utilizar termos jurídicos para situações bobas. Enfim, tenho até vergonha de confessar quais são, por exemplo, para vocês, mas vamos embora. Nos intervalos, outra coisa que você pode fazer para ficar feliz é mandar mensagem para alguém que você ama, que você sente saudade. Tem nada melhor do que, no meio de 3 horas de estudo, mandar aquela mensagem apaixonada para quem você ama, receber o coraçãozinho de volta, ou mandar uma mensagem para sua mãe, falando, mãezinha, estou aqui na biblioteca, mas eu te amo muito, estou com saudade, sabe? Esse tipo de coisa solta sensações positivas no nosso corpo, substâncias igualmente positivas, que nos trazem felicidade, que nos trazem calma, que nos trazem tranquilidade, e com isso melhora o funcionamento do nosso cérebro, ok? Retornando aqui nessa história da brincadeira, eu esqueci de mencionar um ponto muito importante com vocês. Qual é a razão de brincar com a matéria, criar expressão, fazer piada jurídica? Não é apenas tornar mais feliz, não. Tem um outro aspecto por trás disso, muito importante para os estudos. Toda vez que você inventa uma piadinha jurídica, cria uma expressãozinha boba, você precisa fazer o quê? Você precisa raciocinar. Você precisa exercitar o seu cérebro sobre aquele tema para alcançar a brincadeira que você acabou de fazer. E é por isso que nos nossos cursos de exercícios aqui no CPIURES, eu gosto de fazer questões sobre os personagens da Marvel, os personagens da DC Comics, solta um Batman ali no meio da questão. Para quê? Para mostrar para vocês que vocês podem se divertir vendo um filme, pensando juridicamente em cima do filme. Isso é maravilhoso, torna o estudo mais leve e, além disso, você ainda consegue exercitar mentalmente o conteúdo para conseguir encaixar o conteúdo naquele contexto fantasioso que você está vislumbrando. E toda vez que a gente exercita o nosso cérebro em cima de algum conteúdo, o recado que a gente passa para o nosso cérebro é, pelo amor de Deus, grave isso, que isso é importante para mim. Eu estou raciocinando em cima desse tema. E é por isso que no nosso dia a dia, aqueles assuntos que a gente trabalha no nosso cotidiano permanecem mais tempo em nossa memória. Você pode sair do seu trabalho hoje e daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos se lembrar de conteúdos que você aprendeu exercitando o seu cérebro sobre algum tema para você fazer uma peça ou fazer uma minuta de voto de decisão para alguém. Isso é fundamental.
para os estudos, beleza? Vamos lá. Além disso, o que nós temos, qual que é o nosso segundo passo? Trace metas efetivas de estudo. Metas efetivas de estudo. Seja sincero consigo mesmo. Não é porque você tem 10 horas cravadas, livres no seu dia a dia, ou seja, tirou o tempo para trabalhar e para comer, você tem 10 horas. Não coloque uma meta para você estudar 10 horas por dia. Você precisa ser sincero consigo mesmo. Alguma pessoa na face da Terra consegue, hoje em dia, com WhatsApp, com Instagram, com celular, com internet, com site de notícia, estudar o tempo integral livre que possui? Não, ninguém consegue fazer mais isso. Então, coloque como meta de estudo umas 2 horinhas menos, 1 hora menos do que você acha que você consegue estudar, para que você consiga ficar feliz por cada meta alcançada. E isso tem íntima relação com o nosso primeiro passo de estudar feliz. É preciso colocar uma meta alcançável para que você se felicite com cada meta alcançada, ao invés de ficar triste porque se programou para estudar uma meta inalcançável e não conseguiu cumpri-la. E aqui eu entro na questão dos sacos das positividades e da negatividade. Essa expressão eu li num livro muito interessante do Nuno Cobra, que foi o treinador do Ayrton Senna e de vários outros esportistas de renome mundial, não apenas no Brasil, mas na Inglaterra, na Europa também. E ele menciona que durante a nossa vida somos acostumados a encher o nosso saco das negatividades, ao invés de encher os nossos saquinhos das positividades. E isso nos torna seres humanos mais infelizes, mais ansiosos, mais agoniados, e tudo isso prejudica o nosso estudo. É preciso encher o saco das positividades. E como que ele exemplifica esse nosso condicionamento a encher o saco das negatividades? Ele menciona o seguinte: desde pequenininho, olhem só que interessante, você está lá brincando no meio da sala com seu irmãozinho pequeno também, estão felizes da vida, brincando, se divertindo, quando alguém, um dos dois, quebra aquele artesanato querido que é da sua mãe, quebra uma vasilha de cristal que ela colocava, enfim. E qual é o resultado disso? O resultado é o esporro que os pais dão na criança, é o castigo que a criança leva. Você está no colégio paquerando ali aquela menininha na sua frente, né? Colocando coraçãozinho no caderno dela, ela coloca coraçãozinho no seu caderno, você coloca o seu inicial junto com a inicial dela, todo feliz, todo apaixonado, quando de repente, na minha época era assim, recebe um apagador na cabeça disparado pelo professor, ou recebe um puxão de orelha do professor, ou é mandado para a diretoria e para a coordenação. E o que esses 2 exemplos nos ensinam? Nos ensinam a temer a felicidade. Porque sempre que estamos felizes, alguma coisa de ruim acontece. E eu sei que muitos de vocês já passaram por uma situação de estarem tão felizes que começavam a ficar desconfiados de que algo de ruim poderia acontecer. Agora você sabe por que esse sentimento existe. Eu também me sentia muito assim até ler esse livro. Depois eu comecei a me desapegar dos meus saquinhos das negatividades. Outra coisa relacionada a isso: imagine que o menininho chegou em casa com o boletim da escola, tirou 8 notas 9, mas tirou uma nota 4,5, ficou de recuperação. Esse garoto aí vai receber uma celebração dos pais por cada 9 que ele tirou? Ou esse 9, de acordo com os pais, não vai passar de mera obrigação e vem um castigo, vem uma briga, vem uma reclamação porque ele não conseguiu obter nota suficiente em uma disciplina? Isso tudo demonstra para a criança o quê? Que ela precisa prestar mais atenção nos erros, nas coisas ruins, do que nas coisas boas, porque ela não aprendeu a celebrar cada pequena conquista. Ela aprendeu o quê? Ela aprendeu a ser repreendida por cada pequeno
erro que ela cometeu em sua vida. Isso transforma o nosso saco das negatividades em um negócio extremamente pesado, que não conseguimos carregar, nos torna pessoas infelizes, com a nossa coluna curvada, não é de mal com a vida, enquanto que se fôssemos habituados desde pequeno a encher os nossos sacos das positividades, celebrando cada uma das pequenas conquistas, celebrando os bons momentos, seríamos pessoas muito mais seguras, muito mais autoconfiantes, e isso tudo interfere ou não interfere no dia da sua prova? E não interfere durante os seus próprios estudos? Se você se sente infeliz a cada meta que não cumpre, se você se sente infeliz por cada exercício que você erra e fecha os olhos para os outros 40 exercícios que você acertou, você está se colocando para baixo, você está se diminuindo. E cada vez que nós mesmos nos diminuímos mentalmente, mais difícil fica para a gente se considerar capaz, para que a gente consiga acreditar na gente mesmo. E se não acreditarmos no nosso potencial, o que o nosso cérebro vai compreender dessa situação toda? Ele vai compreender que não é capaz de memorizar o conteúdo. E é isso o que diariamente milhares de concurseiros fazem Brasil afora. Colocam-se propositalmente ou não, ainda que inconscientemente, para baixo, por meio desses pequenas insatisfações do dia a dia, e com isso não conseguem trabalhar mentalmente para se sentirem capazes, para acreditar em si mesmas, e aí sim conseguir efetivamente compreender o que estudou e memorizar o que foi visto naquele dia, beleza? Terceiro passo, vamos seguindo adiante, pessoal. Trace uma boa estratégia. Trace uma boa estratégia. Como que fazemos isso? Foque nas disciplinas principais, aquelas disciplinas que aparecem mais na prova, que tem mais questões na prova de vocês. Claro, se possível, se tiverem tempo, estudem todas as disciplinas para tentar abarcar o máximo de questões possíveis na prova. Mas se você tem 3 horas de estudo por dia, foque nas disciplinas principais e digo mais, foque nos assuntos principais dentro de cada disciplina. Tenha um estudo estratégico. Tenha um estudo estratégico. Você, para ser aprovado, não precisa acertar 100% da prova. Você precisa ficar ali entre 60% a 80% a depender da banca examinadora. E digo mais, não são 100% das questões da prova que vem trazer uma teoria de graxa sobre roda ou alguma outra coisa esdrúxula no mundo jurídico. A maior parte das questões da prova, de 60% a 80%, são questões fáceis ou medianas, que você precisa ter uma boa base, obviamente, precisa ter memorizado a lei, precisa ter memorizado a lei, precisa ter compreendido, precisa, mas são questões de fácil acesso, que vão estar no seu material de estudo, vão estar no seu livro, nas suas anotações, e por isso você não precisa se desesperar. Não é porque você não tem 24 horas de estudo por dia que você não vai ser aprovado. Não precisa saber 100%. Saiba 60%, 80% é suficiente para avançar para a segunda fase. E na segunda fase vocês sabem como é que é, né? Os examinadores, eles pegam as provas de todos os alunos, jogam assim para cima, e o que cai para baixo é eliminado, o que cai para cima segue adiante. Eles fazem isso umas 3 vezes aí, só para reduzir ainda mais o número de aprovados, né? Brincadeira, pessoal. Mas é que prova discursiva, vocês já devem saber, ou vão ficar sabendo, que realmente não tem um espaço, na verdade, muito grande de subjetividade na análise do examinador. Não basta ter conteúdo. Mais importante do que ter conteúdo é saber explicar, colocar no papel aquele conteúdo. E por isso é importante fazer cursos de segunda fase, aprender as técnicas de redação de questões discursivas. Na minha prova da MPDFT, eu fiquei em primeiro lugar na prova discursiva, mesmo não sabendo 2 questões inteiras da prova do grupo 3. E eu obtive 10 em uma dessas questões que não sabia nada. Por quê? Eu utilizei de técnicas, mas não estamos aqui para falar de segunda fase, não é verdade? Vamos falar aqui de primeira fase. Prosseguindo. Analise as provas anteriores, do jeito que eu fiz aqui com vocês. Veja a incidência de questões de cada disciplina na prova e compare o tempo de estudo necessário para ver o custo-benefício de estudá-las. Conheça os seus pontos fracos, identifique os assuntos em que você tem mais dificuldade.
dentro de cada disciplina. E se esse assunto for um assunto com grande incidência nas provas, meu amigo, aí você precisa parar, revisar bem esse assunto. Exemplo, controle de constitucionalidade, que cai muito em tudo quanto é prova de concurso no nosso país. Quarto passo, selecione bem o seu material. Gente, pessoal aqui de magistratura, Ministério Público, não sei o que dá nesse povo. Eles ficam todos desesperados, querem ir atrás de livros de 2.000 páginas, 2.500 páginas, querem ler 2, 3 livros da mesma disciplina. Pessoal, tá tudo errado. Não é assim, não sigam por esse caminho. Toma muito tempo e você não consegue dedicar o tempo suficiente para as outras disciplinas. E digo mais, você vai terminar de ler um livro de 2.500 páginas e você não vai se lembrar do que você leu no primeiro capítulo, porque você não vai ter tido tempo sequer para fazer uma revisão dele, tá bom? Livros grandes não necessariamente são melhores para fins de concurso. Gravem isso. Amo Renato Brasileiro, amo Fred Didier, aquela coletânea dele de 5 livros, acho fantástico. Agora, para fins de concurso público, esquece. Passou na prova, tomou posse, compra o livro. Aí você vai usar para estudar para o seu dia a dia, para a sua prática, beleza? Analise a sua bagagem atual de conhecimento e o tempo disponível de estudo para encontrar o melhor material para você, ou procure um coach que faça isso, não é verdade? De preferência aqui no CPIUS. Qual é a lógica aqui, gente? Você está muito bem de direito constitucional, já acerta com facilidade, mesmo sem revisar a fundo o direito constitucional, 60%, 70%, 80% das questões da prova? Meu amigo, você não precisa mais ler um livro de Pedro Lenz inteiro. Você pode comprar um livrinho pequenininho para fazer uma revisão superficial. Exemplo, o resumo de direito constitucional do Marcelo Alexandrino. O resumo do descomplicado deles, não é o descomplicado grandão, não. E por aí vai. Agora, você tem tempo de sobra suficiente. Não domina direito constitucional, pega o Pedro Lenza para ler, ou pega um outro livro, um pouquinho menor, um pouquinho maior para ler. Se você tem muito tempo disponível de estudo, pegue o livro do Rogério Sanches, de Manual de Parte Geral de Direito Penal, tem umas 550 páginas, e bola para frente. Agora, se o seu tempo é diminuto, o que você faz? Você pega o Código de Direito Penal para concurso, o Código Penal para concurso, do Rogério Sanches também, e vai ler a parte geral por ele, que tem umas 300 páginas. É um material mais resumido, mais rápido, mais célere para os seus estudos, beleza? E isso varia também de acordo com o seu nível atual de conhecimento. Quanto mais você domina uma matéria, menor pode ser o seu livro. Quanto menos você domina uma matéria, às vezes é melhor ter um livro um pouquinho maior, desde que seja com foco em concursos públicos. Livros objetivos sempre, tá bom? Embora um pouquinho maiores. Porque os livros maiores, eles gastam mais linhas para fazer um texto mais bonitinho, na verdade, e aí enquanto você está lendo aquela introdução bonita de um parágrafo, ou a conclusão bonita de um parágrafo, o seu cérebro está tendo tempo para matutar um pouquinho mais sobre o que ele acabou de ler, e com isso compreender melhor aquele tema e memorizá-lo, beleza? Quinto passo, não menospreze o tripé do concurseiro. Tripé do concurseiro é o quê? Doutrina, lei seca e jurisprudência. É uma tendência da maior parte das bancas passar a incluir mais jurisprudência. Tanto a FCC quanto a VUNESP, que eram bancas tipicamente de lei seca, agora estão trazendo um pouquinho mais de cobrança jurisprudencial e doutrinária para as suas provas também. A doutrina, pessoal, ela serve para fornecer a base. Precisa fornecer a base. É para fornecer 100% do conteúdo da doutrina? Não é. E é por isso que você não precisa ler 3 livros, 4 livros, 5 livros de uma disciplina, nem pegar um livro de 2.500 páginas para ler. Você precisa ter o quê? A base, pessoal. Isso daqui, a doutrina, o livro focado em concurso público, a sinopse, aquela coletânea de leis especiais para concurso, serve para você conseguir ler a legislação melhor, compreendendo o que está na lei seca e conseguir fazer exercícios, dando pelo menos chutes direcionados quando cair alguma coisa que não estava no livro, beleza? E digo mais, lei seca, pessoal, corresponde a mais de 60% da prova, mais de 60% das provas em geral.
inclusive em concursos feitos pelo CESP ou por outras bancas aí que são conhecidas por supostamente cobrar muita jurisprudência ou doutrina, ok? Então é errado dizer que o CESP cobra 70% de jurisprudência. Não, a maior parte das questões do CESP estão na lei seca. Só que eles cobram de um jeitinho bonitinho, não é? Não é aquele Ctrl+C, Ctrl+V da lei. Eles dão um caso, ou então transformam, invertem os termos da oração, parafraseiam o que está na lei e você acha que é doutrina. Mas não é não, é lei seca, beleza? E siga atualizado com a jurisprudência. Para seguir atualizado com a jurisprudência não tem mistério. Se você está atrasado, basta ler dois informativos do STF e um do STJ por semana. Daqui a pouquinho você fica atualizado com a jurisprudência, beleza? Ótimo. Vamos lá. Em relação ainda à lei seca, muita gente fala que não tem disciplina, que não tem vontade, que não gosta de ler lei seca, que tem dificuldade. Qual é a minha recomendação para facilitar a vida de vocês? Leiam um capítulo da doutrina ou um capítulo do seu material de estudos e, terminado este capítulo, leia a legislação referente a ele. Por exemplo, terminou de estudar licitações no seu livro de direito administrativo, nas suas anotações de aula, pegue a Lei 8666 e leia. Fica mais fácil de compreender a legislação dessa forma. E além de te ajudar a não gravar algumas coisas por equívoco. Exemplo, às vezes, a lei seca, você lê um artigo logo no início, mas esse artigo tem uma exceção lá no finalzinho da legislação. Ou então em uma outra lei diferente que você não está lendo naquele momento. Se você estudou a doutrina primeiro, a doutrina já vai te alertar para isso. Olha, o artigo tal diz isso, mas preste atenção porque a lei XYZ diz um pouquinho diferente, eu crio uma exceção a essa regra. Então o estudo da lei seca fica, inclusive, mais fácil e mais proveitoso, mais eficiente. Pode fazer o mesmo com as nossas aulas. Terminou alguma aula, vá em cima da legislação que foi trabalhada naquela aula específica, para que você consiga compreendê-la com um pouco mais de facilidade, beleza? E depois, leu a doutrina, leu a lei seca na legislação correspondente ao tema estudado, o que você faz? Exercícios. Quantos exercícios, Daniel? Muitos, mas muitos mesmo. Tem que fazer muitos exercícios. Os exercícios possuem uma tríplice função. Serve não apenas como um método de revisão e fixação do conteúdo, como também para conhecer um pouco mais o estilo de cobrança da prova e, principalmente, complementar o seu conteúdo que foi adquirido durante a aula e durante o livro. Nenhuma aula, nenhum livro contém 100% dos assuntos daquelas disciplinas. Então, você vai ter acabado de ler o livro, acabado de ler a legislação e se depara com uma questão com conteúdo doutrinário que você nunca tinha visto antes. O que você faz com esse conteúdo novo que você aprendeu fazendo exercícios? Você vai anotar isso no material à parte. Eu chamo de lista de conteúdo complementar. Pegue uma lista de conteúdo complementar, seja no Word, seja no caderno, e anote o conceito que foi cobrado no exercício e explique qual é esse conceito, ou essa teoria, ou essa classificação que apareceu na prova e que você não tinha visto no seu material de estudo, beleza? Caiu o mesmo assunto, o mesmo conceito, a mesma teoria de novo, o que você faz? Vai na sua lista de conteúdo complementar e marca um asterisco ao lado daquele conteúdo. Caiu pela terceira vez, coloque um outro asterisco e assim sucessivamente. E a mesma coisa você vai fazer com a lei seca e com as súmulas e com os enunciados do CJF. Apareceu o artigo X numa questão de prova, vá no seu vadimeco, ache o artigo X, coloque um asterisco. Apareceu de novo esse artigo em uma outra questão, marque outro asterisco. Apareceu de novo mais um asterisco. Quantos asteriscos, Daniel? Infinitos asteriscos. Vai ter artigo no seu vadimeco, quanto mais exercício você fizer, mais asterisco você vai colocar, e vai ter artigos lá que vão ter uns 15, 10 asteriscos, de tanto que aparece em prova de concurso, gente. De tanto que aparece.
Fazendo essa técnica do asterisco, vocês conseguem otimizar a revisão da lei seca. Na semana da prova, é preciso que você tenha o seu vade-mecum otimizado para a revisão da lei seca, que corresponde a mais de 60% das questões da prova. Então, chegou na semana da prova, você vai revisar o Código Civil inteiro, do artigo 1º até o 2000 e cacetado, ou você vai direto em cima dos artigos do Código Civil mais cobrados em prova. E aí você vai descobrir que chega a 450 artigos que realmente caem, que realmente importam para fins de concurso. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, a depender da banca examinadora. Beleza? Essa técnica do asterisco é muito boa também por conta da revisão. E, óbvio, lembre-se do saco das positividades aqui. Da mesma forma que durante os seus estudos você precisa encher o seu saquinho das positividades, ou seja, ficar feliz por cada meta que você alcançou, cumpriu aquelas 3 horas de estudo, fique feliz. Se você está naquele dia ruim, com dor de cabeça, sem vontade de estudar, olhe para o seu cronograma e fala assim, não, hoje eu não tenho conta de estudar 4 horas, mas se eu estudar 1 hora, eu vou me presentear com um pote de sorvete. Pronto, estudou 1 hora, fique feliz por isso. Você estava num dia difícil, presenteie-se, vá lá, compra o seu pote de sorvete, o seu chocolate, não tem problema. O concurseiro não tem que se importar com exames de colesterol, triglicerídeo, nem com forma física, na verdade. Só depois do concurso é que você entra na academia e contrata um nutricionista para corrigir todas as porcarias que você ingeriu durante os seus estudos para concurso. Na semana da minha prova oral, eu estava virando sócio já das lojas que vendem chocolate aqui em Brasília, de tanto chocolate que eu tive que comer para controlar a ansiedade. E é assim mesmo, gente, faz parte, beleza? Durante os estudos você faz isso. Fica feliz, cumpriu 1 hora, opa, fica feliz, sai, vai olhar o céu, vai ficar feliz, vai prestar atenção no canto do passarinho. Depois de 5, 10 minutinhos, volta, estuda mais 1 hora, fica feliz por mais 1 hora cumprida de estudo, vá lá na lanchonete, compra um picolé, sei lá. O importante é você encher o saco das positividades. Não cumpriu a meta do dia? Não se chateie, não enche o saco das negatividades. É normal, infelizmente tem dias que a gente não está com tanto ânimo de estudo, com tanta vontade de estudar, está com dor de cabeça, é o pai, é a mãe que pede para fazer alguma coisa, não é verdade? É a mãe que pede pela 4ª vez para você ensinar a como anexar um arquivo no e-mail que ela precisa mandar para alguém. Enfim, isso faz parte, beleza? Mas você não pode se chatear, porque senão o seu saco das negatividades vai lá para baixo. Com os exercícios, a mesma coisa. Fez um exercício e errou? Fique feliz. Como assim, Daniel? Fique feliz porque errou um exercício? É isso mesmo. Muita gente fica triste e enche o saco da negatividade de bobagem, quando poderia encher o saco das positividades. Gente, se vocês errarem um exercício agora, durante os seus estudos, a chance de você errar de novo na prova reduz drasticamente. E eu sei que você sabe disso, embora você nunca tenha parado para pensar dessa forma que eu estou falando aqui. Ora, se você, durante os seus estudos, encontra 2 questões que você não tem a menor ideia da resposta. A primeira, você chuta e acerta. A segunda, você chuta e erra. Eu te pergunto, qual você vai passar mais tempo analisando para aprender direito? A que você acertou no chute ou que você errou? Ainda que no chute. Você vai prestar atenção na que você errou no chute. Então, gente, é verdade. Vale mais a pena errar exercícios durante os estudos do que acertá-los, tá bom? É claro, os acertos tornam mais fácil essa sensação de felicidade do que os erros. Você precisa trabalhar um pouquinho mais essa sensação quando você erra uma questão. Mas lembre-se disso que eu falei. Toda vez que você errar uma questão, em vez de você ficar triste, putz, eu acabei de estudar isso, estou errando. Não, fique feliz. Lembre-se do professor Daniel. E fale assim para você, maravilha, ainda bem que eu errei agora, que no dia da minha prova eu não vou errar. E isso dá certo, no dia da prova vai chegar, você vai se lembrar daquele riso que você deu durante os seus estudos e vai acertar a questão na sua prova, beleza? É assim que funciona. Vamos embora. 7º passo, esse aqui, gente, esse aqui, o 1º e o 7º são, assim, os mais importantes passos para a sua aprovação. Eu canso de falar para os meus alunos, canso de falar no coach, de brigar com o pessoal. Pessoal, tem que revisar, mas tem que revisar é muito, é sempre, é o tempo todo. Acredite nisso aqui, ó. Você não aprende lendo, você aprende revisando. E digo mais, você aprende revisando de uma forma o quê? Inteligente. Como assim revisando de uma forma inteligente?
revisando usando o seu cérebro, raciocinando sobre o que você está revisando. Porque se você se contentar em reler o que você já leu, eu tenho certeza que vocês já tentaram isso e que muitos de vocês, depois de meia hora, 1 hora, 2 horas de estudo, de revisão que seja, começa a pensar no que você vai comer depois, o que você vai fazer, vai pensar na sua família, vai pensar em alguém, menos continuar prestando atenção no que você está relendo de forma exaustiva. E além disso, quando você simplesmente relê o que você já leu, você não está trabalhando mentalmente o conteúdo. E eu já mencionei aqui com vocês. O nosso cérebro percebe que um tema é muito importante quando ele é visto com frequência e principalmente quando você exercita mentalmente aquele conteúdo. E é isso que eu chamo de revisão inteligente. E eu tenho aqui 3 possibilidades para vocês elaborarem um material de revisão inteligente. A primeira possibilidade é o método do sumário anotado, o outro é o questionário e o outro é o dos grifos, mas os grifos o quê? Inteligentes. Se você realmente conseguir controlar os seus impulsos, se você é daqueles que não consegue resistir à tentação e começa grifando ali 1 linha, 2 linhas, depois de 15 minutos já está grifando a página inteira, esse livro, esse método do grifo inteligente não é para você, tá bom? Vamos lá. Sumário anotado. Quais são os pontos fortes dele? Como funciona primeiro? Funciona da seguinte forma. Leu o conteúdo no livro, leu um tópico do livro, um capítulo do livro, vá no sumário e coloque palavras-chave sobre aquilo que você estudou e que você precisa memorizar, que você deseja memorizar. Beleza? Coloque palavras-chave. E no momento da revisão você vai fazer o quê? Vai bater o olho na palavra-chave e vai verbalizar mentalmente, ou até de voz alta mesmo, como vocês preferirem, o conteúdo objeto da revisão. Beleza? Exemplo, sentido sociológico. Está lendo lá o livro do Lenza, viu o sentido sociológico, o que você pode colocar no seu sumário anotado? As expressõezinhas aqui, ó, La Salle, fatores reais e papel, e indicar o número da página. Se você optar por fazer o método do sumário anotado fora do livro. Eu fazia no meu livro mesmo, ficava tudo bagunçado, só eu entendi o que estava ali. Mas você pode fazer um sumário anotado no Word ou num material à parte, num caderno. O importante é que você indique a página. Por quê? Vou chegar lá. Beleza. Anotou essas palavras aqui. No momento da revisão, o que você tem que fazer? Construir mentalmente o raciocínio, o conteúdo. Então você vai falar o seguinte: de acordo com Ferdinand Lassalle, o sentido sociológico de Constituição preceitua que a Constituição precisa refletir os fatores reais de poder, sob pena de não passar de mera folha de papel. Maravilha, show de bola. Passe para a próxima palavra do seu sumário, sentido político. E lá você vai ler Schmitt, decisão política fundamental, lei constitucional e a indicação lá da página Y. Construa mentalmente o raciocínio, de acordo com Carl Schmitt, em seu sentido político de Constituição. A Constituição corresponde a uma decisão política fundamental. Toda norma que não disser respeito a essa decisão política fundamental não passará de mera lei constitucional. Ou seja, o que é decisão política fundamental? Isso tudo é você mentalizando ali no momento da revisão. Tudo que disser respeito a direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, organização dos poderes, direitos políticos e por aí vai. O que não for é lei constitucional. Exemplo, aquele artigo da Constituição que fala que o Colégio Pedro II será mantido na esfera federal. Isso não tem nada de decisão política fundamental. Próxima palavra do seu sumário anotado, sentido jurídico. E aí você acrescentou Kelsen, lógico jurídico, jurídico positivo e página Z. Aí bate aquele desânimo, meu Deus, como é que é mesmo? Qual que é a diferença do lógico jurídico para o jurídico positivo? Não lembro. Calme, não se desespere. Olha só a página Z. Abre a página do seu livro, simplesmente releia o que você tiver grifado sobre aquele assunto e passe para a próxima palavra do seu sumário anotado. Quais são os pontos fortes? Ele é ótimo para revisão, sem sombra de dúvida. Isso vale para a primeira fase, vale para a segunda fase, vale para a prova oral, mas é maravilhoso para provas discursivas e para provas orais. Por quê? Porque na prova discursiva você precisa bater o olho no enunciado e elaborar um brainstorming, indicar palavras-chave sobre os assuntos que estão sendo cobrados no seu enunciado. De tanto que você revisar o seu sumário anotado,
Você vai fechar o olho e já vai vir direitinho ali todos os itens do seu sumário, todas as palavras-chave que você colocou. Você vai economizar tempo no seu brainstorming. Vai simplesmente quase que psicografar ali as palavras-chave que estavam no seu sumário anotado no seu livro lá em casa. Beleza? É assim que funciona. E por que é bom em relação às provas orais? Primeiro, você já estudou treinando verbalizar conteúdo. Olha só, a maior dificuldade para os alunos dos nossos cursos de prova oral não é conteúdo, não. Conteúdo todos têm, a gente sabe disso, passaram por primeiras fases dificílimas, passaram por segundas fases dificílimas. Agora, senta na cadeira ali, aqui no curso, e responde uma pergunta simples. Se você nunca verbalizou o conteúdo, como é que você faz? Aquilo é uma faculdade nova para você. É algo que você não praticou. E tudo para a gente adquirir uma boa capacidade, a gente precisa ter praticado. Para um professor, fazer uma prova oral é algo mais fácil, ele já está desinibido, sabe falar, enfim. Agora, para quem nunca trabalhou verbalizando conhecimento, é difícil. Mas o sumário anotado te ajuda nisso aí. Porque a cada revisão que você fez, você treinou como verbalizar. O examinador vai te perguntar quais são os sentidos de constituição. Candidato, você vai fechar o olho ali em um segundinho, já vem tudo na cabeça. Vai vir assim num flash. Sentido sociológico, político, jurídico, culturalista, sentido formal, material, vai vir tudo, vai vir o nome do doutrinador, porque você cansou de repetir isso em todas as suas revisões, já cansou de explicar o que era, você não vai ter dificuldade nenhuma para explicar um questionamento de prova oral que esteja no seu sumário anotado. E se não estiver, ainda que não esteja, pessoal, por incrível que pareça, funciona, ajuda demais. Por que isso? Eu não sei explicar direito como é que é, mas eu consigo tratar da minha experiência para vocês. De tanto verbalizar mentalmente conceitos, verbalizar mentalmente natureza jurídica, teorias, parece que o nosso cérebro fica especializado em construir conceitos e teorias. E aí, quando você menos espera e se depara com um conceito diferente, você nunca ouviu falar, o seu cérebro segue sozinho praticamente, começa a falar de um monte de coisa, e aí começa, se durante a sua resposta, isso aconteceu muito comigo nas minhas provas orais, se durante a sua resposta surgiu uma palavrinha lá que estava no seu sumário anotado, meu amigo, não tem para mais ninguém. Você vai pegar o gancho ali, vai virar à direita e começar a falar daquele assunto que acabou de aparecer do nada no meio da sua resposta. E o examinador, muitas vezes, sabe o que ele faz? Ele cai na sua. Ele segue a virada que você deu e fala, aproveitando que o senhor falou desse tema, e tá com uma segunda pergunta ali, esquece da primeira que ele fez. Isso aconteceu comigo algumas vezes, é maravilhoso. Não tem nada melhor que isso. Então vamos embora. Método do questionário. Os pontos fortes, pessoal, são os mesmos pontos fortes do sumário anotado. Aqui também você vai construir uma memória fotográfica boa das suas perguntas, de tanto revisar aquele material, vai ter treinado igualmente verbalizar conteúdo jurídico para suas provas orais. Agora, diferentemente do que alguns professores recomendam, eu sugiro que vocês façam o método do questionário sem escrever a resposta. Sem escrever a resposta. É apenas pergunta e número da página. Pergunta e número da página. Pergunta e número da página. Quantas perguntas por página, Daniel? Ora, depende de quantas informações relevantes aquela página possui. Pode ser que em um único parágrafo o doutrinador te traga 3 teorias diferentes que você acha importante memorizar. Você vai fazer uma pergunta para cada uma das teorias. Pode ser que ele passe 5 páginas falando sobre o mesmo tema. Basta uma pergunta só e vai englobar essas 5 páginas, beleza? E isso varia também com o seu grau de conhecimento. Se você, por exemplo, já está careca de saber o sentido de Constituição, simplesmente coloque uma pergunta mais genérica no seu questionário. Diga, quais são os sentidos de Constituição? Páginas X a Z. Maravilha, na sua revisão você responde, se não conseguiu se lembrar, lê o que está grifado nas páginas X a Z. Se você ainda não tem firme bagagem, crie perguntas um pouquinho mais elaboradas com algumas palavras-chave dentro da pergunta. Então, por exemplo, sentido sociológico de La Salle. Já te deu uma dica, ó. Já está dizendo que é o Ferdinand de La Salle, o doutrinador dessa teoria. Sentido político de Schmitt. E por aí vai. Beleza? Essa que é a ideia aqui do questionário. E do grifo inteligente? Primeiro, não grife o livro inteiro, tá bom? É grifo inteligente.
use pelo menos, no mínimo, 2 cores. Pode usar quantas cores vocês quiserem, tá bom? De preferência de uma forma inteligente. Mas use pelo menos 2 cores. Uma cor apenas para palavras-chave. Uma cor você só vai usar para grifar a palavra-chave. Outra cor você vai usar para explicar aquela palavra-chave, ok? Uma cor para a palavra-chave e a outra para a explicação. No momento da revisão, você vai ler apenas a cor das palavras-chave. Bater o olho na palavra-chave, você vai explicar mentalmente. Não conseguiu se lembrar? Aí sim lê o restante do grifo, tá? Mas, além de resistir à tentação de grifar o livro inteiro, você precisa ser forte o suficiente para resistir à tentação de reler o livro inteiro na hora da revisão. Conheço muita gente que não resiste a essa tentação. Eu mesmo, de vez em quando, caía nessa tentação. E quando eu via, já estava lendo 10, 15 páginas. Eu falava, não, deixa eu parar de ler essas páginas aqui. Vamos focar na revisão. Tem que ser uma revisão célere, mais objetiva. É só para dizer para o seu cérebro, opa, esse assunto aqui ainda é importante. Não jogue na lata do lixo. Porque se a gente não faz isso com o nosso cérebro, ele acaba jogando o nosso conhecimento fora, beleza? Se você é forte o suficiente para resistir a essas tentações, use o método do grifo inteligente, economiza tempo, tá bom? Economiza tempo, é mais fácil de fazer. Em compensação, não tem aquela memória fotográfica toda que você teria pelo sumário anotado e pelo grifo inteligente e pelo questionário. Mas, em compensação, o exercício, o treino mental, você também conseguirá fazer com esse método. Pergunta mais comum de concurseiro: qual é a periodicidade de revisão? Quantas vezes eu tenho que revisar alguma disciplina? Em quais dias? É preciso ler o capítulo 1 hoje, revisar amanhã, depois, e amanhã ainda ler o capítulo 2, aí no outro dia eu reviso o capítulo 2 e leio o 3, no dia seguinte eu releio o 3 porque eu li na véspera e releio de novo o capítulo 1 porque eu li na antivéspera e ainda tenho que ler o 4. Gente, calma lá, vamos simplificar essa história aí. Eu sei que tem muitos especialistas dizendo que essa história de revisar 24 horas, depois 48, depois 72, depois 120 horas, depois não sei quantas horas, depois não sei quantos dias, depois não sei quantos meses, enfim, é em tese melhor, pode até ser, mas vá organizar o seu tempo de revisão com 10 disciplinas do edital para conseguir cumprir à risca esses métodos mirabolantes. Tem uma forma mais fácil que simplifica bem o processo e continua sendo bastante útil, tá? Ao final da semana, você vai revisar o que você estudou durante a semana. Leu o capítulo 1, 2 e 3? Sábado, revisa os capítulos 1, 2 e 3. Leu o capítulo 4, 5 e 6 na semana seguinte? No sábado seguinte, revisa os capítulos 4, 5 e 6. Assim sucessivamente. Terminou o livro, é preciso revisar de mês em mês aquela disciplina. Se você não revisar depois de 30 dias, o seu cérebro vai fazer assim, ó, pegar o conteúdo e jogar numa lata de lixo. Não faça isso com vocês. Isso é aviltante com a sua inteligência, com o seu tempo de estudo. Não jogue aquele conteúdo que você batalhou tanto para adquirir na lata do lixo, meu amigo. Revise. Tem que revisar no mínimo uma vez por mês tudo o que você já estudou. E aqui é que vem a importância de ter um material de revisão. Aqueles materiais que eu lhes falei são materiais que enxugam o que você precisa estudar. Você não vai precisar ler de novo um livro de 900 páginas, você vai ler um sumário anotado, você vai ler o questionário e, por incrível que pareça, fazendo o sumário anotado e o questionário, vocês conseguem, depois de algum tempo, de algumas revisões, revisar as disciplinas inteiras em menos de 4 horas e meia. Foi o que eu fiz na véspera da minha prova oral. Eu consegui revisar em 4 horas e meia o meu livro inteiro do Lenza pelo sumário anotado. Consegui revisar os textos do examinador de constitucional que eu tinha utilizado o método do grifo inteligente e ainda consegui ler os artigos da Constituição que eu queria dar uma revisada em cima da hora. Não reli a Constituição inteira, obviamente, mas alguns assuntos eu ainda assim consegui ler em 4 horas e meia. Cada revisão que você fizer é mais célere que a outra. Por que isso? A primeira revisão que você fizer no seu sumário anotado, a primeira revisão que você fizer, vai bater um desespero. Cuidado aí com o saco das negatividades, tá? É normal esse desespero na primeira revisão. Esse desespero apenas comprova o quanto é importante revisar e revisar sempre. Quando a gente lê um livro inteiro,
depois de um mês a gente não vai se lembrar sequer de 20% do que acabamos de ler naquele mês. Sequer de 20%. Quem lembra 20% já lembrou muito. Provavelmente já vinha estudando há algum tempo e aí conseguiu ter uma bagagem maior acumulada. Mas, em geral, não nos recordamos nem de 20% do livro, ok? A segunda revisão que você fizer, aí você já parte de uns 40% de conteúdo memorizado. A terceira revisão que você fizer, você já começa de uns 60% de conteúdo memorizado. E assim sucessivamente. Logo, quanto mais conteúdo memorizado você tiver, menos vezes você vai precisar abrir o seu livro para reler de novo aquele assunto. E, com isso, você otimiza o seu tempo de revisão. É preciso fazer essas revisões mensais para que na semana da prova você consiga dedicar um dia para revisar cada disciplina. E vai ser suficiente para você reler o seu sumário anotado, o seu questionário, os seus grifos inteligentes, reler os artigos que mais apareceram durante os seus estudos, nas questões que você realizou, e tudo isso com direito ainda a um tempinho para tomar um sorvete, dormir bem, tomar um suco de maracujá para acalmar na semana da sua prova. E outra coisa, mais vale uma revisão na mão do que 2 disciplinas voando para longe da sua memória. Se você leu Direito Constitucional e Administrativo, você vai ter gravado 20% de cada uma delas. Nunca mais revisou e vai para a prova logo em seguida, você vai o quê? Com no máximo uns 40% aí, se muito, vai depender do tempo até a sua prova. Agora, se você tiver optado por estudar Constitucional e no tempo que você gastaria para estudar Direito Administrativo, você dedicou para revisar umas 3, 4 vezes Direito Constitucional, você já vai para a prova com uma bagagem de 60% do conteúdo de Constitucional. Então, mais vale uma revisão na mão do que 2 disciplinas voando para longe da sua cabeça. Por que eu gosto de frisar isso? Porque a desculpa mais comum que eu sempre ouço dos meus alunos de coaching, quando eu pergunto, e aí, revisou as disciplinas dos meses anteriores? É a seguinte: ai, professor, eu não revisei porque eu estava atrasado na leitura do livro, do cronograma atual, eu precisei dar um gás. Eu falo isso, gente, quase todo dia eu falo isso. Parem, pelo amor de Deus, com essa desculpa. Isso não é verdade, isso não procede, não é assim que funciona. Vale mais a pena você parar o que você está fazendo no seu cronograma atual para revisar tudo que você já estudou na sua vida, vai dedicar ali uma semana revisando todas as disciplinas, e aí sim, continua o seu cronograma atual, do que você efetivamente conseguir com o seu cronograma atual indefinidamente até conseguir terminá-lo. E aí depois que você terminar o cronograma atual, você já vai começar o próximo atrasado, vai falar, ai meu Deus, agora que eu não posso revisar mesmo, porque eu estou atrasado, comecei atrasado no meu próximo cronograma. Gente, parem com isso, vale a pena, vale muito a pena parar para revisar, acreditem em mim. Quando vocês fizerem umas 3 revisões, vocês vão falar, putz, o Daniel tinha razão. Porque aí sim vocês vão perceber o quanto foi proveitosa a revisão que vocês fizeram. Mas demora umas 3, 4 revisões para vocês passarem a concordar comigo. Revisão na semana da prova. É aquilo que eu falei. É um dia para cada disciplina grande e um dia para cada 2 disciplinas pequenas. Então é um dia para constitucional, um dia para administrativo, um dia para civil, um dia para processo civil, um dia para penal, um dia para processo penal e um dia para EC e consumidor junto, ambiental e eleitoral, ambiental e tributário, enfim. E aqui temos a importância do material de revisão de ter feito as revisões mensais. Se você não tiver feito as revisões mensais anteriores, você vai demorar muito mais tempo para fazer a revisão na semana da sua prova. E talvez você não consiga revisar todas as disciplinas até a data da prova. Recomendações de última hora, a véspera e o dia da prova. Pessoal, a véspera não tem dúvida, a véspera você vai para o dia D do CPIURES, não é verdade? Que a gente tem conseguido passar aí pelo menos umas 20, entre 15 a 20 questões da prova. Gente, é muita coisa, para 6 horas de aula você já conseguiu pelo menos informação para conseguir ali acertar 15 a 20 questões de prova. É muita coisa mesmo, faz a diferença, tá bom? Além disso, o que você pode fazer na véspera da prova? Vai reler seu vade-mecum, vá, sei lá, rever o vade-mecum mesmo, participar do dia a dia do CPIURES. Não tem muita coisa para fazer muito não, na véspera do concurso. Eu só não sugiro, gente, mesmo, que você tire o seu tempo para ir para o shopping, para assistir filme. Por quê? Eu só recomendo isso, esse espairecimento, para quem fica extremamente nervoso, extremamente ansioso, extremamente agoniado na véspera da prova.
a ponto de mal conseguir dormir. Se você é uma dessas pessoas, tudo bem você querer espairecer para conseguir ter uma noite agradável, tá bom? Mas se não é o seu caso, revise, gente, na véspera. É muito bom revisar na véspera. Você chega com a memória fresca no dia da prova. Vale muito a pena. Se a prova era à tarde, eu estudava até de manhã, continuava revisando de manhã. Se a prova era daquelas que você precisava estar com 1 hora de antecedência, se não fechava o portão na sua cara, eu carregava o meu vadimeco embaixo do braço, me carregava ali, eu carregava a apostila, ficava revisando ali, até tocar o alarme eu ter que guardar tudo. Então, vale a pena essa revisão. Essa revisão de véspera no dia da prova, se a prova for à tarde, vale muito a pena mesmo. E no dia da prova? No dia da prova não tem mistério. Você tem que se lembrar do nosso primeiro passo. É preciso ir feliz para a sua prova de concurso. Você tem que dormir bem e acordar feliz. A primeira coisa que você tem que fazer no dia da sua prova é ir para frente de um espelho, olhar para você mesmo, dar um sorriso. Dar um sorriso, pode começar meio falso, assim, mas fique forçando o sorriso até que saia um sorriso de verdade. E você vai falar para você o seguinte: hoje eu estou feliz porque eu estou dando mais um passo na direção do meu sucesso, ok? Porque a felicidade é a chave do sucesso em todas as áreas das nossas vidas. E é preciso que no dia da prova você chegue tranquilo, chegue feliz para ter aqueles hormônios positivos, aquelas substâncias boas no seu organismo, ajudando a manter firme aquela ponte entre o conhecimento, entre o raciocínio jurídico e a memória que você acumulou nos meses de estudo. E se você não chegar feliz na prova, chegar tenso, nervoso, vai vir o branco, os seus chutes vão ser todos errados. Enfim, é preciso ter tranquilidade, calma e felicidade. Todas as provas que eu fiz feliz, eu consegui ser aprovado. Na minha prova de analista do STJ, pessoal, eu tinha acabado de fazer uma prova do STF. E na prova do STF eu fui com uma cobrança muito grande, eu tinha tirado férias para estudar, aquela pressão familiar, eu queria muito passar na prova, então aquela cobrança mesmo, assim, em cima de mim e de mim mesmo, para mim mesmo, estava tão grande que eu não consegui fazer uma boa prova. Eu chutei, errei um monte de questão, e era a prova do CESP, tinha fator de correção, enfim, fiquei lá embaixo na primeira fase e ainda fiz a prova discursiva e não consegui a nota mínima na prova discursiva. Pouco tempo depois teve a prova de analista do STJ e eu já fui com outro ânimo. Eu fiquei uns 2, 3 dias na fossa depois do STF, é normal a gente ficar uns 2, 3 dias na fossa, mas depois a gente recompõe as nossas forças, continua estudando. E eu já fui para o STJ muito mais tranquilo, falei, quer saber? Vamos embora, eu estudei pra caramba, eu tenho conhecimento aqui, o que tiver que ser vai ser. Se não for agora, vai ser depois, tem uma explicação aí, eu vou poder estudar para outro concurso em seguida, enfim. Cheguei tranquilo, feliz para a prova de analista do STJ, não encrenquei com o examinador. Quando vi uma questão difícil, eu ria comigo mesmo, falei, caramba, essa questão aqui tá boa. Resultado. Todos os chutes que eu dei nessa prova, e não é mentira, gente, todos os chutes que eu dei nessa prova eu acertei. O que eu errei tendo a certeza do meu conhecimento. E acabou que o meu conhecimento estava equivocado. Mas os meus chutes eu acertei. Eu sei disso porque eu sempre marcava a esquerda quando eu tinha certeza, colocava o certo e errado à esquerda, e quando era chute eu marcava a direita. E depois eu comparava, até mesmo para saber em quais disciplinas o meu chute estava bom, em quais disciplinas eu não podia arriscar no chute. E depois via como é que eu tinha ido nos chutes, e nessa prova do STJ eu acertei todos os meus chutes. Eu fiquei em primeiro lugar nesse concurso, e foi com uma diferença de 14 pontos para o segundo colocado. 14 pontos. Minha nota, nem eu acreditei quase quando vi lá quando vi na lista. Mas por que isso? Porque eu estava bem demais. Foi um dia assim que eu estava muito feliz mesmo, sabe? Quando todas as variáveis conspiram para você ir bem na prova, era esse meu dia. E realmente meu raciocínio jurídico estava fluindo, que era uma maravilha. Não voltei para ficar relendo questão que eu tinha chutado, que às vezes a gente comete esse equívoco cruel, né, de querer revisar o que chutou, e aí você altera o que estava certo para errado. Nossa senhora, isso é de matar alguém. Não revisei o que eu tinha chutado, marquei a prova, passei para o espelho de correção, e ainda tinha tempo, porque a prova do CESP de certo e errado é menorzinha, né, em vez de ter 500 assertivas, tem 100, 120, ainda tirei um cochilinho ali esperando o tempo para levar a minha prova embaixo do braço. E deu certo, deu certo. Na prova do MPDFT aconteceu coisa similar.
eu bati o olho em 3 questões, era uma sériezinha de 3 questões, eu não tinha ideia nenhuma do que marcar nessas 3 questões. A primeira dizia assim, marque a alternativa correta. Eu li a letra A, pô, tá certo. A B, uai, tá certo também. A C também tá certo. E a D tá certo. Eu falei, ai meu Deus do céu, não tem nenhuma errada aqui. Eu acho que o examinador até se confundiu, devia ser marque a alternativa incorreta e eu preciso achar uma incorreta apenas, e não achar várias incorretas para restar só uma correta. E ri comigo mesmo. Fui lá na leveza, respirei fundo e marquei e fui para abraço. Passei para a próxima questão sem ficar queimando neurônio demais, sabe? É aquele chute que você precisa analisar a questão, confiar no seu instinto, opa, veio aqui, letra C. Aí você vai lá e marca a letra C. E segue adiante. A segunda era a marca alternativa incorreta. Letra A na minha cabeça, pô, tá errada. Letra B tá errada, letra C tá errada, letra D tá errada. Falei, pô, o examinador aqui trocou o enunciado das 2 questões. Enfim, vamos lá, vamos na brincadeira. Respirei fundo, com calma, fui lá e pá, marquei lá uma letra. Na terceira questão, em sequência, meu amigo, de novo eu não tinha a menor ideia do que fazer. Aí eu ri, inclusive quase em voz alta, assim, o pessoal do meu lado olhou pra mim e falou, uai, você tá maluco, aí tá doido, né? Deve ter pensado assim, mas eu também não tô nem aí, porque não é ele que vai fazer o meu exame psicotécnico, não é verdade? Eu não fiquei nem aí, ri de mim mesmo, e aí dessa vez, realmente, 3 em sequência de lascar, né? Aí levantei, fui ao banheiro, joguei uma água no rosto, né? Fiz aquele alongamento básico, fiz assim pro espelho, vamos lascar esse examinador aqui, quer ferrar comigo, vamos embora. E cheguei para chutar a terceira questão, fui lá e marquei e pronto. Fiz aquele chute direcionado. Resultado, as 3 questões eu acertei no gabarito final. As 3 questões eu acertei. Se eu tivesse me desesperado, eu não tenho a menor dúvida de que eu teria errado. Eram coisas que eu tinha dificuldade. Agora, quando você leva com leveza, meu amigo, você é bacharel em direito, você é jurista, você estuda pra caramba, você tem uma bagagem muito boa, e essa bagagem te possibilita raciocinar juridicamente, inclusive sobre temas que você nunca viu antes na sua vida. Pense na hora da prova, bom, se eu fosse ministro do STJ, como eu decidiria aqui nesse caso? E siga o seu feeling. Se você tem uma bagagem, você fez uma faculdade de direito, ora bola, se você estudou, você é jurista, você sabe raciocinar juridicamente e por mais que você não domine, você vai conseguir criar um raciocínio ali que tem grandes chances de estar correto. É claro, de vez em quando até a jurisprudência erra, na verdade, faz umas decisões meio difíceis e essas a gente acaba errando no chute mesmo porque não tem jeito. Mas, em geral, a jurisprudência também é razoável, é construída em cima de raciocínios plausíveis, raciocínios construídos em princípios e dominando essa parte básica, essa base das disciplinas, você está capacitado também a dar um chute certeiro na hora da sua prova. Beleza, pessoal? Então, espero que passem realmente a levar esses conteúdos, esses ensinamentos para a vida de vocês. Revisem dessa forma que eu falei, revisem sempre, revisem muito e principalmente, pessoal, sejam felizes, estudem de forma feliz e mais que tudo, vá para a sua prova feliz e com isso vocês alcançarão o sucesso, a aprovação que tanto almejam. Grande abraço para vocês e até uma próxima oportunidade.